Fique de pé em nome de Jesus. Meu sonoplasta, pode abaixar um pouquinho o fundo musical agora, só um pouquinho. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Meu sonoplasta, deixa o som aqui do retorno aberto para mim, por favor. Quantos acharam, digo amém. O tópico diz assim: o chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei graça diante dos teus olhos, dar-me um sinal de que tu és comigo e que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. E você diz amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, olha para cá. Olha, homem de Deus, se puder deixar aquela água quente aqui, eu só tomo água quente. Isso, gelada não. Queridos, eu tenho pregado muito sobre Israel durante esses dias, e nas oportunidades que já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda, eu percebi que na história de Israel, o fundo pode baixar um pouco, o fundo, só o fundo. Na história de Israel, ninguém conseguia parar Israel se Israel obedecesse. Pode observar. Você vai ver que na obediência, a muralha que nem no período de Moisés caiu, ela cai no período de Josué, Jericó. Pastor,
O que seria Jericó? A cidade mais fortificada do mundo antigo. Aos olhos humanos, era impossível cair Jericó. E olha para cá, você vê que Israel, quando obedecia a Deus, o grande se tornava pequeno. Você vai ver que era tão estratégico o que Deus fazia, que Deus dizia: rode Jericó, nos primeiros 6 dias dê uma volta, na última volta dê 7 voltas, e vocês vão passar 13 voltas calado. Na última volta vocês vão gritar, e a muralha vai vir ao chão. É interessante que Deus não derrubou toda a muralha, porque são 32 quilômetros de comprimento. Se derrubasse tudo, mataria o povo. Deus derruba parte da muralha, e Josué com o exército entra e vence Jericó. Vocês vão ver que é literalmente obediência. Por quê? Porque no capítulo 6 de Josué, a muralha cai. No capítulo 7, eles vão perder um pequeno exército chamado Ai, porque Acã havia pego aquela capa babilônica e escondido debaixo da tenda no tapete, com ciclos de prata. Olha para cá, vocês vão ver que quando Israel estava na obediência, o grande se tornava pequeno, mas quando eles estavam em desobediência, o pequeno se tornava grande. Então vencia Israel. Israel só não era vencido se Israel obedecesse, porque Deus estava ao lado deles. Isso sempre foi a história. Pode observar, nenhuma nação tinha autoridade para chegar e dizer assim: ó, vou lá e vou acabar com Israel. Eles não tinham, eles poderiam até querer, mas isso só acontecia se Deus deixasse. Pode observar, todos os cativeiros que Israel sofreu, babilônico, medo-persa, pelos romanos, pelos gregos, foram justamente Deus entregando Israel na mão dos inimigos. Ou seja, não eram os inimigos por vontade própria, que dizia: vou lá e vou acabar com a nação. Não era. Era Deus permitindo. Se Deus não permitisse, ninguém dominaria Israel. E logo para início de conversa, eu posso te afirmar: Israel vai vencer o Hamas. Vai acabar com todos eles. Olha para mim. E vai acabar com todos. Só para você ter uma ideia, Israel mandou mais de 15 milhões de panfletos, mais de 1.500 telefonemas, mandando enviados primeiro dizendo: saiam de Gaza. Os palestinos, nós não queremos vocês, nós queremos o Hamas. Só para você ter uma ideia, existe hoje 22% em Israel são árabes, que recebem todo o direito que um judeu recebe. O problema não são os árabes, o problema é o Hamas. A guerra de Israel é com o Hamas e nada mais. E eu vou te falar mais uma vez: vai vencer. Se você colocar no YouTube agora, você vai ver que Israel está fazendo, o exército de Israel que já entrou em Gaza, está fazendo uma proteção para os árabes saírem da faixa de Gaza, porque os terroristas do Hamas não queriam que eles saíssem, porque quando a bomba viesse, atingisse os inocentes e todo aquele estardalhaço da mídia seria feito. Mas a gente vê o que de fato é mostrado pela mídia. É por isso que tem alguém muito interessado em censurar as redes sociais. Porque se deixar só a TV fechada, você vai ver só o que eles querem. E querendo ou não, cada rede social é uma mini TV.
É ou não é? Os fatos são mostrados de verdade. Escute, quando Israel estava na obediência, ninguém vencia. Era impossível vencer. Olha para mim, você vai ver, quando Israel está na obediência com Deus, você lembra lá de 2 Crônicas, lá no capítulo do número 20, olha para cá, pega isso aqui, que isso aqui é extraordinário. Toda vez que Israel observava que podia vencer uma nação, eles diziam assim: vamos, porque Deus é conosco. Pode observar, todas as vezes que Israel olhava para o inimigo e dizia assim: a gente pode vencer, eles diziam: vamos, porque Deus é conosco. Mas todas as vezes que Israel olhava para o inimigo e dizia: não dá para vencer, conforme está em 2 Crônicas, como Josafá fez, quando os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, que a Bíblia diz que era como a areia do mar, eles disseram assim: não tem como a gente vencer. Como a gente vai vencer? Abaixa as armas. A Bíblia diz que Josafá olhou e disse: a partir de agora, vamos todo mundo orar, vamos todo mundo jejuar. Quem vai jejuar? Todos os homens, todas as mulheres, todos os soldados, os animais, os bebês não vão amamentar, a mãe não vai amamentar ninguém, vai todo mundo entrar no jejum agora, porque essa guerra não vai ser vencida na espada, essa guerra vai ser vencida no joelho e na oração. Eita glória, não pegou, por isso não deu glória. Por isso que é bom a gente ler Bíblia, porque vai ter luta que Deus vai dizer assim: ó, vai porque eu sou contigo. Vai ter luta que a gente vai entrar, que Deus vai dizer: vai que eu sou com você. Mas vai ter outra que a gente vai dobrar o joelho e vai dizer: minha sabedoria não dá, minha força não dá, mas o meu joelho vai conseguir. Vamos orar. Oh glória! Eita glória! Olha para o teu irmão e diga assim: tem luta que a gente vai vencer no braço, fala, mas tem outra que a gente vai vencer na oração. Eita! Oh glória! Tem luta que a gente vai se expor, mas tem outra que a gente vai fechar o quarto, dobrar o joelho, vai orar a Deus e Deus vai intervir na terra. Olha para cá, abre para mim o som, olha para cá, lutas na obediência. Daqui a pouco, Deus olhou, levantou um profeta chamado Jaziel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e disse: parai e está em pé, ó Judá e Jerusalém, nesta peleja não terás que pelejar. Vede hoje o grande livramento que o Senhor vos dá. Amanhã subirás pela ladeira de Ziz, e o Senhor será convosco. Olha para cá, a Bíblia diz que Deus olhou e disse: aposenta a espada, aposenta o escudo, aposenta a lança. Ué, Senhor, não é para lutar com lança, não. Prepara os levitas, os instrumentos musicais, porque amanhã vocês vão lutar adorando. Oh glória! Enquanto vocês adoram, eu vou dar livramento. Enquanto vocês adoram, eu vou operar um milagre. Oh glória! Então eu vou voar aqui hoje. Vai ter vitória que vai vir na espada, vai ter vitória que vai vir na força, mas vai ter vitória que vai vir na adoração e no joelho. Oh glória! Cadê você que vai abrir essa... Eu vou falar.
Deus não mandou Josafá preparar o exército. Deus mandou Josafá preparar os levitas. Tem gente que vai olhar assim e vai dizer: olha o tamanhozinho deles. Manda na cara deles: não é quantos estão comigo, é quem está comigo. Oh, glória! Eu vou voar, peraí. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem está contigo é maior do que a quantidade. Oh, glória, que poderia te acompanhar. Eita glória! Essa vitória vai acontecer na adoração. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Sabe qual é a conclusão que eu chego? É que na desobediência tu vai sofrer derrotas bobas, mas na obediência Deus vai te dar vitórias absurdas. Oh glória! Oh glória! Eu vou voar aqui hoje. Estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Oh glória! Eita glória! O grandão vai contigo. Assim como Deus foi com Israel quando Josafá chegou lá em cima da montanha. Quando ele olhou para baixo, Deus colocou um espírito de confusão entre eles. E um começou a meter a espada na barriga do outro. Quando o Senhor fala assim: eu pelejarei por você, fica tranquilo. Quando Deus quis colocar o exército de Samaria para correr, Deus não preparou outro exército. Deus preparou 4 leprosos. Eita glória! Os leprosos olhou assim e disse: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome e de lepra. Se a gente for, eles nos matarão do mesmo jeito. Mas entre morrer parado e morrer tentando, vamos morrer tentando. Quando os 4 começou a andar, o grandão falou: vou calçar os pés dos 4. Quando eles andaram, não era 4 homens, era como se fosse uma multidão. Oh glória! Reminacandaraia. Quando Deus, eu vou falar, quando Deus quer dar vitória, Deus dá vitória com 1, com 2, com 4, com 100, com 1000. É só Deus falar que vai pelejar por você. Quando a ordem vem de cima, ei, sabe o que está acontecendo no capítulo 7? No capítulo 6, olha para mim. Sabe quem é que coloca Israel na terra prometida? Sob o comando de Deus? Josué. O povo está onde agora? Na terra que manda leite. Então olha para cá, é só prosperidade.
Quer comer? Muita fartura. A terra produtiva. Sabe aonde Israel estava agora? Na terra que mana leite. Olha para mim. Só que perdeu a referência de líder. Josué morre. E você observa que Israel era conduzido a Deus quando tinha um líder temente a Deus. Ficou sem referência. Olha para mim. Para de falar besteira, pelo amor de Deus. Que as pessoas dizem assim: eu não vou para a igreja para ver o homem, eu vou ver Jesus. Então vem para a igreja sozinho, sem ter ninguém aqui, e veja Jesus. Deus se manifesta, embora Ele tenha autonomia para se manifestar do jeito que Ele quer. Ele não precisa de homem nenhum, mas por sua misericórdia Ele se manifesta através do homem. Se Deus não precisasse, embora Deus não precisa, mas se Deus não se utilizasse do homem, Deus não levantaria homens. Porque Deus levantou Moisés para guiar Israel? Porque o ser humano precisa de referências. Porque quando Moisés morreu, Deus já botou logo Josué? Porque o ser humano precisa de referências. Israel perdeu a referência de líder. Josué morreu, aguentou até a perca de Moisés, mas quando Josué morreu, cadê o substituto de Josué? Você não já viu que tem muitos eventos que acabou porque perdeu a referência? Tem igrejas que, se o pastor da igreja morrer, perdeu a referência. Gente que não segue os mesmos passos. O povo precisa de referência. Israel perdeu a referência. Sabe o que aconteceu? Começaram a viver a prosperidade porque Deus deu, mas ao mesmo tempo abandonam Deus. Começou a trocar Deus por Baal, começou a trocar Deus pela idolatria. E olha para mim, como o povo esqueceu de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Vou permitir tocar naquilo que lhes dê conforto. Olha para cá, se Deus não estava fazendo falta mais para eles, Deus falou: então vou tocar naquilo que eu dei, porque eu dei e eu tiro. Sabe o que Deus vai fazer? Vai permitir que 135 mil midianitas, Israel semeia trigo, uva, azeitona, tudo que era fruto, semeava Israel. Na hora de colher, quem é que vinha? Os midianitas e levavam tudo. Olha para cá, era tão terrível que eles não levavam a semente, eles levavam a colheita. Eles não queriam semente, eles queriam a colheita de Israel. E olha para mim, a Bíblia diz que foram 7 anos, diga 7 anos. Sabe o que eles levaram também? As ovelhas, os bois e os jumentos. Ovelha fornece carne e lã. Carne, alimentação, lã, proteção. O boi servia-se para não só para comer, mas para arar o terreno, para semear semente. Boi fala de força, diga força. E o jumento era o animal que levava o jugo e levava a maior carga. Se não tem o jumento para levar a carga, quem leva? O povo. A desobediência faz a gente perder aos poucos. Dá uma olhada para o teu irmão, diga assim: em 7 anos Israel empobreceu muito. Como é que está seu nível de espiritualidade? Ao passar dos anos, você está melhor ou pior? Financeiramente, em Deus, você está melhor ou cada ano que passa você vai degradando? Acabou, glória.
Qual é o teu midianita? Essa enfermidade que está levando tudo que você tem? O problema é que você ainda tem tanto, ou tem dinheiro, ou tem condição, ou teu plano de saúde, que até hoje tu não dobrou o joelho para fazer um propósito. Estava usando os recursos que Deus te deu. Mas a Bíblia diz que quando Israel chegou no fundo do poço, diga fundo do poço. Olha para mim, está aqui, ó. Eu gosto de pregar e mostrar. Está aqui, ó. Capítulo 6, versículo. Aqui, ó, capítulo 6, versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Em outras traduções, empobreceu muito. Olha para mim. Enquanto tinha para gastar, para comer, cadê que alguém dobrou o joelho? Mas a hora que tocou no conforto, a hora que o filho disse assim: pai, não tem leite. A mulher disse: não tem carne. Só que não foi numa família só, foi na nação inteira. Sabe o que a Bíblia diz? Então Israel clamou ao Senhor. Eita glória, não pegou? É como se Deus falasse assim, ó: o que é meu vai voltar para mim. De um jeito ou de outro vai voltar para mim. Não, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar para você. Olha para cá, o que Deus está fazendo aqui? Eu aceito vocês perderem tudo que eu dei. Eu só não aceito perder vocês. Você não pegou? Deus deixa você perder tudo que Ele te deu, mas o diabo não vai tirar você dele. Eita glória, Deus vai segurar você. Quer ver uma coisa? Me prova, trovão, olha para cá. Quem chegou na beira da praia da Galileia para pregar de manhã cedo, quando Pedro tinha pescado a noite toda e não pegou nada? Quem é que chegou de manhã? Jesus, sim ou não? Ele utilizou o barco de quem? De Pedro. Imagina se Pedro tivesse pescado a noite toda e o barco tivesse cheio de peixe. Tu acha que ele ia emprestar o barco para Jesus? Dizer: o barco está cheio, e se eu não botar o peixe no gelo vai estragar. Ele não ia emprestar o barco e nem pararia para ouvir Jesus. Quando Jesus acabou de utilizar o barco de Pedro, Jesus falou: agora vai lá e pega a tua rede e lança a de... E Pedro lançou e pegou uma grande quantidade de... Então quem segurou o peixe de Pedro? Porque se Jesus não segurasse, não teria barco e nem Pedro para ouvir Jesus pregar. Tem hora que Deus vai ter que segurar o teu peixe para você ouvir Deus falar contigo. Eita glória! Oh glória, o peixe vai estar segurado, mas Deus vai tirar um tempo entre você e ele. Aí tem, olha para cá, se aquela porta de emprego não fechasse, tu não abriu o jejum e a oração. Se teu filho não ficasse doente, você não estaria com a tua esposa na madrugada fazendo campanha de oração para Deus curar ele. Deus tem uma maneira de trazer você de volta para a presença dele. Está acabando glória. Abre um pouquinho do retorno aqui da frente. Está acabando glória para Jesus. Obrigado. Eita glória. Ó, daqui a pouco Deus tocou no conforto. Filha, a hora que não der mais para fazer aquele churrasco, a hora que passar o cartão e falar recusado,
Na hora que começar a vender o carro, porque tá de carro novo agora. Eu não vou pro monte não, que eu acabei de botar o carro no lava-jato. Vou pro monte, sujar o carro todinho, que eu paguei 70. É engraçado, quando tu não tinha carro, tu botava o pé na lama. E agora que tu tem carro, tu não quer botar o pneu? Acabou, glória. Aí, filha, Eita, glória. Não, vai sujar. Quando estava na luta, tá chovendo, podia cair granizo. Não, varão, a gente está no propósito, não pode falhar. Botava a bolsa no pé, sacola no pé, vambora. Eita, não queria nem saber que tinha cobra, bicho peçonhento. Agora que está na benção, não vou não. Tem cobra, tem não sei o que no monte. Deus vai dar um jeitinho de te dar coragem. Oh, glória. Deus vai dar coragem em você de novo. Oh, eu vou falar, é que conforto não dá poder, querido. O que dá poder é oração. O que dá poder é consagração. Reminar calabaia. Cadê os crentes que estão recebendo essa palavra? Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Aleluia. Eu colocar meu joelhinho no chão para ficar marcado? Se tu não quiser marcar teu joelho na oração, tu vai tomar um tombo qualquer hora e vai ter uma marquinha nele. Eita, mas Deus pega você. Eita, glória. Querido, Deus sabe tocar naquilo que a gente mais gosta. Que isso, trovão? Deus não é Deus que dá e Deus que tira, não. Deus não é homem. Opa! O próprio Jó orou e disse: Deus me deu, Deus mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Eita glória! Olha para cá, Deus deixou eles tocarem. E era 135 mil homens. Não pegou? Quando Deus quer tratar você, Deus não manda alguém do teu tamanho. Deus manda alguém maior, mais forte, mais poderoso, porque do teu tamanho tu encara. Uma vez eu estou pregando lá no Rio de Janeiro, na Boca, e eu posso falar, o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil, não é. Está em 13º, os cabeças são os estados do Norte e Nordeste, mas com certeza é o mais bem armado. Isso aí eu não tenho dúvida. Cheguei na favela, tinha uns 70 de fuzil. Aí, pastor, ora aí pela gente e tal, vou baixar as armas. Falei, amém. Tinha gente de ponto 30, ponto 50, fuzil dos mais modernos. Aí uma hora me deu um start na mente. Falei, você é engraçado, né? Se vir gente aqui da outra facção, vocês encaram. Eles dão tiro, troca tiro, mata, morre. Mas se Deus quiser abater vocês, Deus abate muito fácil. Eu falei para eles assim: você sabe qual é o animal que mais mata o homem no mundo? Eles disseram, qual, trovão? Eu disse, o mosquito. É um animal que mais mata o homem no mundo. Se Deus quiser mandar 70 mosquitos aqui da dengue e morder todos vocês de uma vez só, em 5 dias vocês estão evacuando sangue, cheio de dor no corpo, e não consegue segurar sequer uma pistola. E Deus entrega vocês na mão dos inimigos. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim: quando Deus está no negócio, até os mosquitos se tornam o maior exército. Eita glória! Eita glória! Oh glória! Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Eita! Até que Israel clamou. Até que Israel fez o quê? Quantos anos Israel passa no Egito? 430?
Por que Deus não tirou a geração de 100? Porque não se arrependeu. Por que Deus não tirou a geração de 200 anos de lá? Porque não se arrependeu. Por que não tirou de 300 anos? Porque não se arrependeu. Por que Deus tira de 400? Porque lá na sarça Deus vem para Moisés e diz: eu desci por causa do clamor do meu povo. Eita glória, não pegou? O orgulho faz Deus ficar no trono, mas o arrependimento faz o grandão descer. Oh glória, oh glória, aleluia. Eu desci para livrar meu povo. Olha para cá, quando Israel se arrepende, olha para mim, pega isso aqui para ver se tu dá glória. Quando Israel se arrependeu, Deus foi falar com quem? Com Moisés. No capítulo 6, verso 6, quando Israel se arrepende, Deus vai falar com quem? Com Gideão. Agora, onde Gideão estava? Malhando aonde? Se ele malha trigo em cima da montanha, como se malhava trigo? Pegava-se o trigo, enchia-se a pá, ia para a montanha onde os ventos correm, então para um lugar alto, onde o vento bate forte, jogava-se o trigo para cima, a palha que é leve, o vento leva, e o trigo que é pesado cai. Então, para malhar o trigo, saía-se a palha, porque ele não podia processar o trigo junto com a palha. Sabe o que levava a palha? Repita comigo: o vento. Não pegou? Deus está dizendo assim, ó: quer que a palha, o amigo palha, saia de perto de você? Vá para os lugares altos na minha presença. Ao invés de chamar ele para a churrascaria, chama ele para a oração. Ao invés de chamar ele para dar uma voltinha de carro, chama para entrar no propósito da oração de 3, 4 horas, de joelho dobrada. Se for trigo, vai ficar contigo. Se for palha, vai embora. Eita glória, não pegou? Palha não resiste lugares altos. Palha não aguenta 3 horas na oração. Palha não aguenta jejum. Palha gosta de churrascaria. Palha gosta de comer bem. Mas a hora de ir para os lugares altos, para entrar no propósito e na oração, a palha vai embora. Levou eles. Agora olha para mim. Se tu não der glória, eu paro. Gideão olhou assim e disse assim, ó: eu tenho trigo, mas se eu mostrar que tenho, os inimigos levam. Então vou usar a mesma matéria, mas num ambiente diferente. Porque lagar não era lugar de malhar trigo, era lugar de pisar a uva. Então os midianitas, quando olhavam, diziam assim: e não tem uva, está tudo seco. Gideão estava usando o lugar, mas de forma estratégica. Não pegou? Ele tinha, mas não queria mostrar que. Sabe por que está perdendo o que tem? Está mostrando demais. Comprou um carro, já posta. Comprou uma casa, já posta. Comprou um tênis, já mostra. Comprou uma moto, já mostra. Adquiriu um iPhone, posta. Seu problema é que tu está mostrando o que não deve. Acabou, glória, né? Não foi Zedequias que perdeu tudo por mostrar o tesouro? Mostrou toda a casa do tesouro para os inimigos. Depois foi lá e perdeu tudo que tinha. Não mostra o que você tem. Alguém fala para mim assim: pastor, por que o senhor não posta a sua agenda? Eu disse: não posto no dia, mas postar minha agenda do mês, aonde eu vou estar, quantos dias eu vou estar fora de casa? Nunca.
Por que Judas teve que mostrar para os doutores da lei aonde Jesus estava orando para entregar ele? Porque os doutores da lei não sabiam onde Jesus orava. Teve que alguém de perto falar onde Jesus estava. Nem Jesus mostrava onde estava, e eu vou mostrar. Acabou, glória. Se você é solteiro, problema nenhum. Agora imagine você casado. Posta a tua agenda lá 30 dias. Aí alguém que é maldoso fala, vai estar 30 dias fora, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, a casa dele vai ficar desguarnecida. O grandão da Galileia não falou ore e vigie, ele disse vigie e ore. Eita glória, acabou, glória a Jesus agora, né? Está orando muito, mas está vigiando pouco. Vigia primeiro e depois ora. Aleluia. Para de mostrar o que você tem. Olha para cá. Nem conquistou, já está falando. Vou comprar uma casa mês que vem. Fala depois que comprou, para alguém perto. Não posta. Alguém perto. Porque tem gente que está perto de você, não precisa postar, mas às vezes não contém, aí quer contar. Olha, você é chamado para a empresa, está até hoje para chamar e não chama. Se tiver de dar testemunho, fala depois que conquistou. Vou comprar um carro. Nem comprou, já está falando. Daqui a pouco o negócio não fecha. É inveja de Caim. Olha para cá. Sonho que você sonha pode dar errado, mas sonho que Deus te deu para sonhar não tem como. Ei, olha para mim. Quando foram procurar, quando Deus achou Gideão, ele estava onde? No lagar. Eita glória. Não pegou? Olha para mim, você tem que ser estratégico. Fechou aqui, vai para outro lugar. Fala para o teu irmão assim, ó. Gideão não ficou preso ao lugar. Tinha o lugar certo para ele malhar o trigo, mas como ele queria proteger o que é dele, ele disse, eu preciso de um lugar estratégico. Sabe qual é o problema de muito crente? Deus quer tirar ele, mas ele está preso no lugar. Deus tornou Abraão mais rico quando ele foi. Porque Deus falava, monta a tenda e vai passar um período e depois desmonta a tenda e vai embora. Porque Deus está dizendo, o lugar fica, mas o que eu te dei leva. Não se prenda ao local, se prenda ao que Deus te entregou. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eita glória! Ah, Trofão, mas eu sou mecânico. Opa, tenta em outro lugar. Ah, Trofão, mas aqui não deu certo. Tenta em outro lugar. O local é diferente, mas a estratégia é a mesma. Eita glória! Ah, pastor, aqui não deu certo. O ponto é aqui. Olha para mim. Tem hora que você vai olhar e vai dizer assim, não, mas aqui é o melhor lugar. Não se prenda ao lugar, se prenda ao que Deus traçou para você. Oh glória! Eita glória! Daqui a pouco o grandão chegou lá e disse, varão valoroso, Gideão. E olha para cá, o anjo do Senhor está com A maiúsculo e S maiúsculo, é o próprio Cristo. Se fosse anjo do Senhor com A maiúsculo e S, A minúsculo e S minúsculo, era anjo criado. A maiúsculo e S maiúsculo é o próprio Cristo na forma teofânica. Ó, olha para cá, o mesmo que apareceu a Josué. Quem és tu? És contra mim? Ou és um dos príncipes dos exércitos? Ele disse, eu sou o príncipe. Ele não disse um dos príncipes. Eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. Então Josué se prostrou e adorou. Olha para cá. Pode observar que anjo não recebe adoração.
Se fosse anjo, não recebia. É o próprio Cristo na forma teofânica falando com Josué. Ei, olha para mim. Daqui a pouco o anjo disse: eu te escolhi para livrar Israel da mão dos midianitas. Eita, olha para cá. E Josué, e a Bíblia diz que Gideão olhou e disse: mas se tu é conosco, porque tudo isso sucede aos teus filhos, ao teu povo? E aonde está o Deus de nossos pais? Sabe qual é o problema? Tem gente que está igual o Gideão, presa ao que Deus fez. Deus não é Deus do passado, não, filho. Deus é Deus de agora. O que Ele fez foi para aquela geração, o que Ele vai fazer é para a nossa geração. Eita, cadê o Senhor? Aonde está? Era como se Deus estivesse dizendo para eles: eu estaria operando da mesma maneira como operei na vida de Jacó, Isaac, Abraão, Moisés. Eu estaria operando da mesma forma se Israel tivesse me obedecendo como eles. Olha para mim. Às vezes a gente quer questionar aonde está Deus. Mas se Deus perguntar: e aonde está a tua fidelidade? Onde está o Senhor que permitiu isso? Jó foi tentado sem causa, mas mesmo Deus provando ele de forma inocente, no capítulo 34 ele falou assim para Deus: o que eu fiz para merecer tudo que eu estou passando? Deus é o único Deus que responde perguntando. Deus disse: aonde estava você quando eu criava a terra? Antes de você ser, eu já era. Eita glória, Deus está no controle de tudo. Deus é fiel, aleluia, Deus é fiel. Olha para cá, quando você questiona: ah, Senhor, por que minha despensa está vazia? Deus pergunta assim: tu é dizimista fiel? Ah, Senhor, por que eu estou desempregado? Tu é ofertante. Se até o obediente passa a luta, imagina o desobediente. Acabou, glória. Vou falar baixinho, sem ofender. Quando tu for querer questionar alguma coisa diante de Deus, olha primeiro para você. Quando você está prestando depoimento para um policial, para um escrivão, para um delegado, quando você começa a se enrolar, ele fala assim: ô filhão, você está perdendo o álibi. Você está se enrolando. É ou não é? Deus está olhando para você e está dizendo: tu está se enrolando. Você não tem álibi para falar comigo. Está pedindo bênção se não abençoa ninguém. Tá, eu vou falar, peraí. Ainda fica falando para Deus assim: eu vou sair da igreja. E Deus pergunta: é só uma conjectura. Por quê? Porque eu estou uma semana sem vir na igreja o pastor nem me ligou e nem me visitou. Aí Deus vai te fazer uma pergunta: e você visita quem? Estou passando uma dificuldade aqui, pastor, nem uma cesta básica me deu. E Deus vai perguntar: no teu momento de abundância, tu deu cesta básica para quem? Às vezes questionamos o que está acontecendo na nossa vida sem ter de fato autoridade para falar alguma coisa diante de Deus. Ó,
Daqui a pouco Gideão olhou assim, Deus disse, mas eu vou livrar Israel, não já falei que eu sou contigo? Aí Gideão falou assim, mas se tu vai livrar Israel das mãos dos medianitas por minha vida, como isso acontecerá? Porque de todas as tribos que tem Israel, da de Manassés, a minha tribo é a menor, e da minha casa eu sou menor. E Deus disse, vai nesta tua força. Olha para cá, que força é essa que poder econômico ele não tinha? Poder bélico ele também não tinha. Que força é essa que Deus está dizendo? Vai nessa tua força, porque eu sou contigo, Gideão. Oh, glória! Não pegou? Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Eita glória, peraí que eu vou falar. Olha para o teu irmão e diga assim, teu tempo de largar está acabando. Fala, Deus vai te buscar no teu trabalho. Fala, a qualquer hora Deus vai te buscar. Eita glória, Deus está observando você, como você cuida, como você zela, como você obedece. Se tu não pegar, vou parar agora. Olha para cá, a nação toda estava em desobediência, mas tinha pelo menos um Gideão que estava na posição. Quando alguém falar para você assim, ó, sai de lá, sai daquela igreja, sai daquele lugar, manda na cara dele, não é quem eles são, é quem eu sou lá dentro, é quem eu sou. Eita glória! Gideão convivia no meio do joio, mas era trigo. Gideão convivia no meio dos falsos, mas era verdadeiro. Gideão convivia no meio dos bodes, mas era ovelha. Não é quem eles são, é quem você é. Oh glória! Oh glória! Abre essa boca para... Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Aleluia! Aleluia! Deus vai te levantar no meio dos joios, no meio dos bodes. Agora olha para mim. Deus vai levantar Gideão, não para livrar quem está na desobediência, mas quem se arrependeu. Enquanto você não se arrepender, você está dizendo, não preciso de ti. Mas a hora que tu se arrepende, você está dizendo, me ajuda. Olha para mim, a minha família é a menor. Você não pegou? Essa vitória Deus não vai te dar pelo nome que a tua família tem ou sobrenome. É como se ele falasse assim, eu sou o menor da minha casa, e Deus disse, eu sou o maior. Oh, glória! Eu vou voar, que eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Pega na mão do teu irmão e diga, o maior dos maiores está contigo. Fala para ele, o maior dos maiores está... Eita glória! Varão, eu estou todo arrepiado, eu vou soltar a profecia. Quem sabe antes de terminar o ano, Deus não te arranca desse lagar. Oh glória! Vou falar mais uma vez. Quem sabe antes de terminar o ano, Deus não te arranca desse lagar. Oh glória! E te levanta com poder e com autoridade.
Você sabia que da minha família eu tenho um cunhado que é pastor e uma irmã que serve a Deus da Metodista como pastora? Mas homem, não tem ninguém na minha família de pastor. Deus me levantou como o único pastor. E eu sou o último filho. Quando Deus quer te levantar, Ele faz o último se tornar o primeiro. Todo mundo dizia para minha mãe: vai amanhecer com a boca cheia de formiga, envolvido no tráfico. O grandão olhou assim e falou: se o capeta colocou um Magno 44, colocou uma pistola 45, eu vou colocar a calibre 66 na tua mão. Oh, glória! Um dia eu cheguei na biqueira para pregar, eu falei: sabe qual é a diferença dessa arma para as outras? É que a Bíblia é a única arma que atira no morto e faz o morto tornar a viver. Oh, glória! Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Aí Gideão falou assim: usa de misericórdia comigo. Deus disse o quê? Me prova que tu é comigo. Deus disse: como? Eu vou ali matar um cabrito, vou preparar o cabrito, um caldo. Tu me espera? Deus disse: vai que eu estou te esperando. Deus disse: coloca o caldo na panela. Matar o cabrito demora, sim ou não? Matou, preparou o caldo. Quando ele voltou, horas depois, quem estava esperando ele? O 100? O 100? Faz uma pergunta. Se Deus não te esperasse, tu estava aqui? Lembra daquela voltinha que tu deu lá fora? Foi pro bar, boate, boca, voltou para a vida errada e Deus está dizendo: estou te esperando. Eu não vou atrás, mas eu estou te esperando. Pastor, me prova que Deus espera. Filho pródigo, quando a ovelha se perdeu, quem foi atrás? O pastor. Quando a dracma perdeu, a mulher perdeu a dracma, quem procurou? A mulher. Mas quando o filho disse: vou embora, me mostra no capítulo 15 de Lucas aonde o pai vai atrás do pródigo. O pai disse: eu não vou atrás, mas quando tu voltar eu estou te esperando. Você só está aqui porque Deus te esperou. Estava lá na boate, estava no pagode, dançando só para contrariar. E Deus está só olhando: hoje tu está dançando no pagode, mas amanhã tu vai dançar no meu espírito. Eita glória! Hoje tu está dançando na presença de Deus. Aí Deus só olhando para você, desce uma escolzinha. E Deus está dizendo: filho, hoje está descendo redondo, mas amanhã vai descer a ceia, a santa ceia. Oh glória! Vou ali tomar uma para esquentar o frio. E Deus está dizendo: o dia que eu te pegar, eu vou amontoar brasa viva sobre a tua cabeça, vai te aquecer todinho. Oh glória! Aí o grandão olhando para você e tu, vou acender um cigarro. E Deus olhando para você e dizendo: hoje tu acende o cigarro, mas quando tu voltar, quem vai te acender sou eu. Cadê você que está entendendo? Se Deus não te esperasse. Deixa eu encurtar aqui, que senão eu vou até 3 da manhã. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, é pregar. Olha para mim. Quando ele voltou, quem está lá esperando ele? Deus.
Gideão pegou a carne, colocou embaixo do carvalho de Ofra e colocou o caldo à parte. Sabe o que Deus disse? Pega a carne e o caldo, coloca a carne na rocha e o caldo por cima da carne. Quando ele colocou a carne na rocha e colocou o caldo por cima da carne, a Bíblia diz que o Senhor esticou o cajado, tocou na rocha e um fogo saiu por debaixo da rocha e consumiu a carne. Olha para o teu irmão e diga assim: quer parar de pecar? Coloca a tua carne na rocha. Porque se tiver na rocha tem fogo. Se tiver na rocha tem fogo. Oh glória! Quando alguém olhar assim, quando chamar você de gatinho, você vai falar: ih, sai pra lá, pomba. Oh glória, a carne está queimada. Oh glória, está queimadinha. Carne queimada não dá brecha. Quem está queimado não dá brecha. Oh glória! Outro dia chegou uma mulher, um amigo, o meu assessor, o Elbert. O Trovão, olha isso aí. A mulher mandou um Instagram aqui dizendo que você cantou ela. Falei, é? Falei, manda aí. Quando eu fui olhar o Face, meu nome, mas não tinha nada a ver com o meu Instagram. Eu mandei logo para minha mulher. Falei, conversa com ela aí. Minha mulher mandou na cara dela: você acha que meu marido vai perder tempo cantando você? Até porque Deus me deu um avião, né? E você, avião não se troca por teco-teco, né, filho? Isso aí é gente que faz para tentar te prejudicar. Sempre vai haver alguém para querer te prejudicar. Sempre. Sempre. Instagram deve ter uns 50 com o meu nome. Mas o meu é aquele oficial que você vê lá, de 1,5 milhão, 1.800.000, e tem uma conta reserva de 400 mil. O resto é admirador, fala que é pregações, fã-clube, essas coisas, e alguns são fake mesmo, né? Então, para prejudicar sempre vai haver alguém. Olha para mim, o grandão esperou ele. Daqui a pouco ele disse: eu vou ser contigo. Daqui a pouco Deus olhou para ele assim e disse assim: vou te pedir uma coisa para mostrar que eu sou com você e você aceitou a proposta. O quê? Pega o segundo boi do teu pai, de 7 anos, sacrifica ele para mim e derruba o altar de Baal. Olha para mim, derruba o altar de... Era o que estava diante dos olhos que fazia o povo pecar. Sabe por que tu está pecando? É porque tu está pedindo a Deus para te libertar, mas tu não tirou o que tem que tirar diante dos seus olhos. Não é o diabo que manda você acessar o site pornográfico, é você. É o diabo que manda você se masturbar ou é você? Quer que Deus te liberta, mas não para. Primeiro se tira o que está diante dos olhos. A consequência que está aqui dentro, Deus vai tratar. Acabou até o glória a Deus agora.
Quando acordaram de manhã cedo, a estátua de Baal está derrubada. Sabe, fizeram uma pesquisa e descobriram que foi Gideão. Chegaram na casa do pai de Gideão e disse: traga teu filho para fora, porque descobrimos que ele derrubou a estátua de Baal e ele tem que morrer. O pai de Gideão olhou assim e falou: vem cá, quem é Baal? Não é o Deus de vocês? É, Baal é Deus. Então, se ele é Deus, deixa ele lutar por ele mesmo, e você não precisa defender ele. É por isso, olha para cá, isso aqui serve para a gente. Não se defende Deus, não se defende o Espírito Santo e nem Jesus. O que a gente tem que defender é o Evangelho. Alguém tentar deturpar a palavra, aí sim Paulo disse: por defesa do Evangelho eu me coloquei. Agora, Deus não precisa que eu defenda ele. Deus é Deus, filho, Deus não é Baal. Olha para mim, para que eu vou defender Deus? Tudo vai encontrar-se com Deus no final. O juízo vai vir à tona no final. Então não precisa defender Deus, defenda o Evangelho dos maus pregadores. Aí sim você deve defender o Evangelho. Daqui a pouco, olha para cá, Deus, onde Gideão olhou e falou: quero mais uma prova que tu é comigo. O que? Vou dormir e essa noite eu vou botar um velo de lã aqui. Nessa madrugada tu vai fazer o velo ficar encharcado d'água e toda a terra vai estar seca. Deus disse: vai para casa e de manhã tu volta. Quando Gideão foi para casa, voltou, olhou o velo, ele espremeu o velo molhado. Quando ele olhou em volta, estava seco. Gideão disse: não me consuma, mas vou pedir mais uma prova. Essa madrugada eu peço a ti que tu molhe toda a terra, mas o velo fique seco. Deus disse: vai para casa e deixa o resto comigo. Quando ele foi para casa, acordou de manhã cedo, meteu a mão no velo de lã, o velo estava seco e todo ao redor molhado pelo orvalho. Deus disse: quer mais alguma coisa? Ele disse: agora eu sei que tu é contigo. Aí eu sei que tu é comigo. Deus disse: agora prepara os homens para ir para a guerra. Gideão disse: quem quer ir para a guerra contra os midianitas? Por mim e pelo Senhor. A Bíblia diz que 32 mil homens se colocaram à posição. O grandão da Galileia olhou e falou: tem muita gente. Tem muita gente, porque tem gente que se alista na emoção, tem gente que fala que vai fazer a obra na emoção, tem gente que aceita Jesus só na emoção, tem gente que fala que vai fazer na emoção. Aí o grandão abriu a boca e disse: dá um grito aí, e diz que os covardes têm que voltar agora. Quando Gideão deu o grito, os covardes voltam. A Bíblia diz que 22 mil homens voltaram. Aí Gideão olhou e falou: Senhor, sobrou 10 mil. Deus disse: ainda tem muita gente. E aí, tu quer que eu faça o que agora? Vai para a beira do rio. Quem chegar na beira do rio e ajoelhar e beber água, uma boca, botar a boca na água e botar a língua na água e beber como um cão, separa. Quem descansar, pegar a aguinha na conchinha e trazer na boca, separa, bota de lado. A Bíblia diz que Gideão olhou e falou: Senhor, 7.700 sentou, descansou e bebeu água na boquinha, na concha da mão, e só 300 bebeu água como um cão. Deus disse: separa os 300. Oh, glória! Não pegou? Se tu não pegar, eu vou parar agora. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não vai te dar a maioria, mas Deus vai te dar qualidade. Fala: eita glória! Deus vai colocar gente de qualidade do seu lado. Gente, Deus vai... Eu vou parar. Se tu não der glória, eu vou parar. É gente que está no mesmo propósito. É gente que está no mesmo intuito. Deus não vai colocar aproveitadores do teu lado, não. Deus não vai colocar gente que quando está tudo bem, está do seu lado. Deus vai colocar gente guerreira. Se pegar para você, pega para mim. Se der ruim para você, dá para mim. Se lutar, eu luto também. Se tu não pegar isso aqui, eu paro. Jesus não mudou o mundo com 1 milhão. O Evangelho chegou até hoje aqui com 12. Oh, glória!
Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Tem gente que vai olhar para você assim e falar assim: mulher, o que tu tem? Parece que tu vale por 30. Teu patrão não vai aguentar e vai dizer assim: esse funcionário aqui vale por 30. Não, é que Deus está contigo. Eita glória! Eita glória! Se tu não pegar, eu vou parar agora, hein? Tem lugares que Deus vai te entregar o lugar. Tem momentos que Deus vai te entregar pessoas nas tuas mãos. Eita glória, olha para mim. Se fosse 32 mil contra 135 mil, daria uma média de 4 contra 1. Se fosse 135 mil contra 10 mil, daria uma média de 7, 8 contra 1. Mas 135 mil contra 300, dá mais de 10 contra 1. Olha para mim, 135 mil contra 301 é covardia, sim ou não? Não é não. Covardia é 301 mais Deus contra 135 mil. Estou todo arrepiado, hein? Você aceita uma palavra profética que eu vou liberar agora? Antes de terminar esse ano, Deus vai fazer uma covardia santa. Vai ser o grandão da Galileia contigo, quanto o resto. Oh, glória, pega! Deus vai tirar essa afronta da sua casa através de você. Deus vai tirar essa afronta do teu bairro através de você. Deus vai tirar a afronta dessa cidade através de você. Deus vai tirar a afronta do estado através das suas mãos. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, rapaz. O que o senhor quer que eu faça? Separe os 300 em 3 blocos de 100. Coloque na mão deles cântaro e na outra coloque tocha. E aí? Vocês vão chegar no arraial dos filisteus. Espera aí, se tu não pegar isso aqui eu paro. Deus falou para tu saber que é comigo. Vai você e mais um lá no arraial dos midianitas. Quando Josué chegou, quando os Gideão chegou de madrugada com mais um, os midianitas falou assim: tive um sonho essa madrugada que Deus entregava a gente na mão de Gideão. Se tu não der glória, para não ter dúvida, Deus vai falar pela boca de quem você menos espera que Ele é contigo. Eita glória, não. Pega aí, porque essa é a penúltima profecia. Fala para o teu irmão assim: tem coisas que nem chegou na tua mão ainda, mas já é teu. Fala, nem chegou na tua mão ainda, mas já é teu. Oh, glória! Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. Gideão não tinha nem lutado e já está dizendo: a gente já está na mão dele. Oh, glória! Profetiza, trovão, a mesma coisa que Davi profetizou. Ainda hoje, Golias, o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu arrancarei a tua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia.
Daqui a pouco, Gideão disse: vamos cercar. Quando eu gritar por Gideão e pelo Senhor, quebraremos os cântaros e seguiremos avançando com as tochas e com a espada na mão. Pelo Gideão e pelo Senhor, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Ah, você não pegou. A Bíblia diz: quando isso aconteceu, os midianitas ouviram, Deus estava na boca dos 300. Eita glória! Eles olharam e disseram: o exército de Israel acampou, alugou outro exército para vir com eles. Vambora! Israel está em maior número. Eita, você não pegou? Não é que eles estavam vendo homens, é que Deus mandou anjos acampando. Oh glória! Oh glória! Que isso, trovão? Anjo vai para a guerra, vai. Quando Geazi falou: ô Eliseu, a gente está cercado por carros e cavaleiros. Deus, Eliseu abriu a boca e disse: Senhor, abra os olhos de Geazi. E quando o Senhor abriu os olhos, carros e cavaleiros celestiais estavam cercando os inimigos. Trovão, finaliza. Quem cercou Eliseu? Diga: os Círios. E quem cercou os Círios? O exército de Deus. Não pegou? Deus está dizendo: fica tranquilo, porque se eles te cercar, eu cerco eles. Oh glória! Quem é que está pegando essa palavra profética? Cento e 35 mil homens correram de 300. Não pegou? Deus não vai deixar dúvida na boca, nos olhos e nos ouvidos de quem te vê. Todos vão ter que dizer: verdadeiramente, o Senhor é com ele. Oh glória! Eita glória! Eu estou debaixo da autoridade do grandão. Eu vou falar, posso profetizar para encerrar agora? Ainda esse ano, Deus lhe dará uma vitória extraordinária. Eu vou falar, peraí. Pega na mão dele e fala assim: essa vitória vai vir na tua obediência. Fala, só obedece. O resto deixa que Deus vai fazer. Calabachuri, calabaia. É pro panto como a maganduri, calabá. Só obedeça, e o resto Deus fará. O que a Bíblia diz? As portas do inferno não prevalecer contra quem? Pastor, você já viu porta andar? Porta anda? Então não é o inferno que vem para cima da igreja, é a igreja que vai para cima das portas do inferno. Não pegou? A gente vai invadir o território da afronta. Eita glória! Eu vou falar, hein? Hoje ainda Deus vai te dar uma autoridade. Você vai chegar para aquele marido e vai dizer: hoje tu para de beber. Hoje esse espírito do vício sai de você, meu filho. Hoje o grandão da Galileia entra na tua vida. Oh glória! Deus vai te dar autoridade aqui hoje
para arrancar esse midianita da tua família, para arrancar esse midianita da tua casa. A poder no nome de Jesus de Nazaré, a obra do Senhor será feita. Fique de pé. Ei, sabe quem Deus mandou matar? Os 2 príncipes que comandavam o exército. Repita comigo: os cabeça. Porque era eles que coordenavam todo ataque. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente fere o corpo do inimigo, mas a cabeça que domina o corpo. Davi feriu Davi com o quê? Com Golias com o quê? Uma pedra. Mas matou ele com o quê? O problema é que tem gente dando testemunho que derrubou o gigante. Mas pedra não mata o gigante. Pedra só derruba, mas o gigante vai assim, ó. Está respirando. Sabe qual é o teu problema? Está querendo casar com a Rebeca, não está? Mas não apaga o telefone da Dalila. O gigante está, ó. É casada. Está conversando com o ex. Trovão, mas eu já bloqueei ele, graças a Deus. Mas já apagou o número? Se não apagou o número, o gigante está respirando. Acabou até o glória. Trovão, já larguei o vício. Parei de beber, graças a Deus. Tenho uma mulher só, graças a Deus. Mas ainda está recebendo na prefeitura sem trabalhar? O gigante está respirando. Está fazendo vista grossa na conferência dos produtos? O gigante está respirando. Quando perder 15 anos de casa, por causa de 3 caixinhas, fala nada com Deus não. Você não tem moral para falar com Deus. Está deixando o gigante respirar quando Deus mandou você matar ele. Não gere oxigênio para aquilo que Deus está matando em você. Não dê brecha. Ah, Trovão, estou conversando aí com a novinha. Quem ama você quando você não tinha nada é quem está do seu lado. Quem dormiu contigo no chão foi ela. Ah, Trovão, mas ela deu uma relaxada. Deus está te abençoando. Leva ela para a oficina. Dá uma reforma nela. Leva ela lá para o salão e diz: junta dinheiro. Quer entrar na faca, entra. Vai ficar bonita para você mesmo.
Ô Trovão, mas Deus me quer assim. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas só leem 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Todo mundo só lê esse, né? Mas e o 17 que ninguém lê? E se vós destruíres o templo de Deus, Deus também os destruirá. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Cuida do templo. É vaidade, Trovão? Vaidade não. Você sabe o que é vaidade? A palavra vaidade significa tudo que passa. Se eu chegar com a Ferrari 2023 aqui na porta, é vaidade porque a Ferrari passa. Se eu chegar com o Fusca 66 caindo nos pedaços, é vaidade porque o Fusca passa. Se eu chegar descalço na igreja com o chinelo rasgado, é vaidade porque o chinelo passa. Se eu chegar com um sapato cromo alemão na igreja, ele também é vaidade porque ele passa. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Se cuide, eu não estou falando de problemas. Existem doenças. Doença é uma coisa, falta de cuidado é outra. Principalmente nessa nova fase, que tudo é industrializado, tudo. Você vê como é que as pessoas, olha que coisa interessante. Criança, sai da rua para tu não pegar friagem. Na minha época as crianças iam para a rua, pegavam friagem para aumentar a imunidade. Hoje a gente fica doente porque as ruas são asfaltadas. Porque quando era de barro, o sol descia, os raios ultravioleta, e quando batia na terra, levantava os infravermelhos, que é benéfico para a saúde. Mas como não tem mais terra, a doença se prolifera. Ei, vamos cuidar de tudo que Deus deu para a gente. Você vai dar uma valorizada na varoa. Pegou aí ou não? Em vez de tu comprar um carro, compra um mais barato e dá uma valorizada nela. Amém? Se a mulher se sente envergonhada perto de você, já reparou porque às vezes ela nunca se troca perto de você? Ou você não é homem para entender isso? Tem alguma coisa nela que ela não gosta. Então, se você entende, falou, o que está deixando a minha esposa triste e envergonhada? Se sacrifica por ela. Se sacrifica por ela e investe nela. Amém? Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Então supra de alguma outra forma. Supra com amor, cuidado, carinho. Sabe quantos anos meu pai viveu casado com a minha mãe? 70 anos. Meu pai chamava a minha mãe de Pombinha. 3 anos antes da minha mãe morrer, meu pai estava com 100 anos. Quantos anos? Entrou eu e minha esposa pela porta da cozinha sem bater na porta. Minha mãe saiu do quarto com meu pai e falou assim, ó, quando você entrar aqui, bate na porta. Falei, por que, mãe? Quase que você pega a gente namorando. Como é que está o Pentecoste lá? Ei. Ó. E aqui eu encerro. Olha para mim. Vou te falar um índice aqui que vai deixar você ou triste ou alarmado. A gente fala muito dos nossos irmãos batista, presbiteriano, universal. Sim ou não?
chamamos de gelado, fazemos muitas coisas que não devia. Agora olha para cá, olha para a Universal, Batista, Metodista e vê o nível de divórcio. Vê se tu vê falar. Sabe por quê? Porque se fala sobre família. Agora vê no nosso meio pentecostal, praio, remanto, monte, vigília, poder. Somos os que mais buscam, mas somos os que menos falam sobre família. Procura onde está o maior índice de divórcio. No meio pentecostal. Falar sobre família é tabu. Falar sobre relacionamentos íntimos é tabu. Aí gente que está aqui na igreja pulando, dando lugar, chega em casa, vira de costas para o outro. Homem que pensa que mulher é um objeto. Não faz um carinho na mulher, não faz nada, não manda uma mensagem. Quando chega à noite, olha para ela e diz: quer? Quer o quê? Amém? Então, vamos aproveitar esse momento e cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Antes de eu entregar o microfone, esse ano já saiu o cavalo para o restaurante? Mandou flores para ela? Acabou, glória. Você, quando chegar em casa hoje, em nome de Jesus, joga aquela camisa do governador fora, do vereador. Vai chegar uma lingerie de onça, terra. Aplauda Jesus aí, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu perguntar aqui nesse meio. A gente está rindo, mas é sério. Minha mãe falava para mim, falava assim, ó, seu pai parece um menino de 20 anos. Fui perguntar, eu falei, mas por que meu pai é assim? Nunca bebeu, nunca fumou, nunca comeu nada enlatado e nem processado. Frango, carne, peixe, tudo natural. Tem gente que fala assim, eu já estou enjoado da minha esposa. Ô filho, é aqui, ó. Pede para Deus renovar aqui seu sentimento, que tu vai amar ela como se fosse da primeira vez. Ela vai olhar para você, o que está acontecendo? Você vai dizer, é o amor. Eita! Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Trovão, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Deus vai tirar minhas coisas da mão dos midianitas e a minha vida também. Olha para mim. Talvez você é alguém como Israel. Tem até liberdade, mas está perdendo tudo que tem. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Deus está te esperando na rocha. Está vindo aqui, ó. Glória a Deus. Cadê a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Tem alguém aqui nessa noite? Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Pastor, eu ia aceitar Jesus aí se eu pregasse sobre o céu e para o inferno. Filho,
Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. A mesma palavra que te salva é a mesma que te condena. Cadê a segunda pessoa? Tem alguém? Vem aqui, porque Jesus quer salvar você aqui hoje. Cadê a segunda vida? Então eu pedi ao nosso pastor que ore, porque de repente eu vim aqui só por causa dele. Eu nunca pedi a Deus fama, eu pedi a Deus almas. E isso Jesus me deu.